O presidente Jair Bolsonaro muda a estratégia e decide revogar o decreto das armas. Direto para Brasília, os detalhes na reportagem de Luciana Verdolim. Olha, pressionado pelo Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro, ele recuou e se viu obrigado a revogar os 2 decretos que regulamentavam a posse e o porte de armas no país. Os pontos mais polêmicos foram retirados, assim como os considerados inconstitucionais. O Senado já havia derrubado o decreto e a Câmara dava sinais de que iria pelo mesmo caminho e faria inclusive um projeto legislativo para tratar do assunto. O porta-voz da presidência, Rego Barros, poucas horas antes da revogação, ainda afirmava que o presidente não recuaria. O governo não revogará, não colocará nenhum empecilho para que a votação ocorra no Congresso. Diante da afirmação, os recados que chegavam do Congresso Nacional aqui no Palácio do Planalto eram de que, se o governo não recuasse, a reforma da Previdência não avançaria. Criou-se um mal-estar que só foi minimizado depois que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pessoalmente foi ao Senado e depois de conversar com os presidentes da Câmara e Senado, anunciou a revogação dos 2 decretos. E o que nós construímos foi um entendimento. Nós estamos num momento da vida brasileira que nós temos que ser capazes de construir entendimentos. E é isso que nós estamos fazendo. Para evitar um vácuo legal, imediatamente o governo reeditou no Diário Oficial Extraordinário 3 novos decretos, tratando separadamente da posse de armas, do porte e das regras para os colecionadores, caçadores e atiradores. Para evitar mais polêmica e garantir o cumprimento de promessas de campanha, o governo encaminhou à Câmara um projeto de lei com praticamente o mesmo teor dos decretos revogados, com regime de urgência constitucional e o compromisso de que o assunto será tratado em, no máximo, 45 dias. Lá no Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, anunciou que vota hoje uma proposta que trata da posse rural de armas de fogo. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, como a gente teve a oportunidade de explanar mais cedo para o ouvinte, aquela narrativa de que o Brasil, sob o governo, sob a administração Bolsonaro, se transformaria num grande faroeste, caiu por terra. Houve um aumento aí baixo na procura de armas, né, no registro de armas, na verdade, de 3,6%, mas que foi devidamente acompanhado por uma redução drástica no número de homicídios. Eu já citei esse número aqui no primeiro bimestre, 25% de queda. Mas eu queria discutir o mérito, né, de alguns desses decretos, porque em relação à posse de armas, isso para ambientes urbanos, ele mexe naquele critério de efetiva necessidade, inclusive colocando um padrão da ONU, que são aqueles estados em que há mais de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, certo? E também um outro ponto em relação à facilitação de posse e porte de arma nas zonas rurais. Nós vivemos num país continental e não bastasse a crise moral, ética, que se reflete aí na segurança pública, que é um caos, a polícia, de qualquer forma, ela não é onipresente. Portanto, o Estado que não protege não pode proibir o cidadão de se proteger, a si, a sua família e a sua propriedade. Pessoal, isso nem é política de segurança pública, é questão de direitos humanos, é um direito fundamental à legítima defesa.